Bom, sou o Boca, toco batera no Ratos, tenho selo distribuidora de discos independentes que é a Peculio Disco e gosto de surfar. Pô, esse negócio meu da bateria assim é meio... vem desde a infância assim. Eu comecei a tocar bateria mesmo definitivamente na adolescência, né? Mas eu sempre fui um cara meio inquieto assim, meio cheio de energia e tal. Eu ficava sempre batucando e sempre a bateria foi um instrumento que me fascinou, né? Desde que eu comecei a curtir som e prestar atenção em música, a bateria é um negócio que meio que me fascinou assim, né? E tinha uma banda lá em Santos, cara, que era o Pactus Fire, a banda da galera lá do underground, o Tarso, que tem o Canal Desire hoje, o Fio e tal, e não tinha muito show nessa época aí, tô falando mais ou menos de 80 e, sei lá, 86, 87, né? Então a gente frequentava muitos ensaios das bandas, né? Então quando as bandas davam um break, eu ia lá e ficava tocando e tal, e aí fui meio que indo assim e tal, aí uma banda lá, o Psych Possessed, já tinha até gravado o disco pela Cogumelo, o primeiro disco deles era banda formada pelo Zé Flávio, né, um cara que já tinha tocado no Vulcano antes, um cara bem conhecido assim, já no meio do underground, né. Eles estavam precisando de um batera, o cara falou, falaram pra mim que tu já tá tocando mais ou menos, aí tu vai aprender e vai tocar comigo. Aí foi meio que nesse embalo assim, cara. Aprendi a tocar batera pra tocar no Psych Possessor, cara. Isso aí mais ou menos em 88. 88 eu tinha 17 anos, 30 anos atrás, vou fazer 47 agora, né, cara, a vida inteira ainda. Então, porque antes do Ratos mesmo, eu só toquei no Psych Possessor, né. Gravei um disco com eles, que foi o Nós Somos América do Sul, pela Cogumelo. Esse disco saiu em 89. E a gente viajou bastante, vários estados do Brasil, fizemos show pra caralho por aí, foi bem legal, assim, era meio que o começo de tudo, assim, tudo novidade, né? Uma fase bem legal da nossa vida, assim, tipo fase de estudante só, né? Então ia pra escola e o resto do dia eu só pensava nisso, né? Em som, em curtir som, conhecer banda, tocar e tal. E eu também toquei um tempo no Ovec, que era uma outra banda lá de Santos, que quem montou essa banda foi até o Farofa do Garage, né? Quando eu tava com o Ovec, quem era no vocal era acho que era o Marcílio, cara. Puta, nem me lembro mais, meu bagulho faz tanto tempo. Mas eu toquei com eles um tempo assim, pouco tempo. Bem pouco tempo. E aí... Banda mesmo, só o Psych Possessor, antes do Ratos, né? Depois do Ratos eu tive mais algumas coisas que eu participei, né? Mas antes só o Psych Possessor mesmo. Então, a minha entrada no Ratos foi mais ou menos assim, o Psych Possessor ele tava meio que parando, né, porque o Zé Flávio, o cara que montou a banda, nessa época o Psych Possessor era eu, Zé Flávio, o Fabrício e o Farofa, que depois montaram o Garage Fuzz, né? Eram nós quatro a banda. Só que o Zé Flávio era o cara da banda, né? O cara que montou a banda foi mudando, ele foi recrutando a galera pra tocar, até chegar nessa formação aí, e ele ia se mudar até de estado, ia morar lá pros lados do Distrito Federal, Goiás, e a gente falou, pô, não tem sentido nenhum continuar com isso aqui, né? E foi, tipo, foda, né? Porque a banda era meio que nossa vida, assim, tipo, pelo menos pra mim, né? Tocar bateria, desde que eu comecei a tocar, sempre foi tudo na minha vida, assim, né? E aí eu lembro, cara, que nessa entre-safra, assim, digamos, o Zé Flávio falou assim, porra, eu fui pra São Paulo, ele já tava pra se mudou acho que uma semana depois. E eu encontrei com o Gordo e tal, porque o Psych Possessor chegou a tocar com o Ratos algumas vezes, cruzar o Gordo em shows e tal, né? E quando o Ratos tocou lá em Santos, eu, tipo, conhecia ele, não era amigo nem nada, mas o cara sabia quem era. E falou, pô, os caras estão precisando de batera. Eu falei, puta, cara, será, brother? Pô, um bagulho assim, maior responsa e tal. Aí o cara falou, não, vou ligar pro cara e vou marcar. Ele meio que me deu um empurrão, assim, o Zé Flávio. E aí eu fiz um teste com o Ratos, isso aí em 91. Não tinha nem saído a Anarcofobia, já estava gravado. Eles voltaram de uma turnê da Europa,
que foi antes dessa turnê eles gravaram a Narcofobia, e o Spaghetti saiu da banda, né? Na viagem, assim, no fim da viagem, né? E aí eu fui lá, toquei as músicas, pô, sempre fui fã da banda, né, cara? Naquela época, pô, quem gostava de hardcore era fã de Ratos, todo mundo, não era exclusividade minha, nem nada, né? E aí eu fiz um ensaio, os caras falaram, pô, beleza, foi legal e tal, mas tem que tirar esse som aqui, que era a Narcofobia, que é um disco diferente do Ratos, assim, um disco mais metal, assim, digamos, né? E aí falou, volta aí semana que vem e tal, não sei o que. Aí eu fui meio que tirei as músicas em casa, assim, de ouvido, né? Porque eu não tinha bateria em casa, sempre morei em apartamento e tal, né? E aí fui lá e tirei as músicas, né, cara? Os caras meio que desacreditaram, assim, e falaram, meu, então começa a tocar com a gente, aí vambora. Aí foi mais ou menos assim, cara. Puta que pariu, tem coisa, hein? Vamos lá, o meu primeiro disco com Ratos foi o Ao Vivo, Ratos Vivo, né, que é de 92, que a gente gravou no Britânia. Aí depois eu gravei o Just Another Crime, gravei os Feijoada, gravei o Carniceria Tropical, gravei o Guerra Civil Canibal, Sistemados pelo Crucifa, Unicente Coletivo, Homem Inimigo do Homem, o Split Looking e o último, Século Sinistro. Acho que de disco de estúdio, fora ao vivo, vai ter um ao vivo no CBGB que não é oficial, né? Mas são esses aí. Posso estar esquecendo de algum, mas a molecada sabe, né? Os caras tudo... Se alguém sabe me ajudar aí, porque o que eu lembrei agora foi isso. Há muito tempo, né? Muita coisa, né, cara? Ah, eu tenho uma coisa comigo assim, cara, que geralmente o que eu gosto mais é o novo, né? Porque meio que representa... Eu sou um cara que tô sempre procurando evoluir, né? Tocar melhor e agregar mais coisa dentro do som e tal. E quando a gente gravou o Século Sinistro foi um disco, porra, bem legal. Fazia tempo que a gente não compunha umas músicas tão fortes assim. A parte da batera eu acho que, pô, foi bem trampada, foi legal, assim. Já no Homem Inimigo do Homem eu já tinha ficado bem feliz, assim, com a batera, né? Que tinha sido um trampo até meio que, colocando assim, porque eu fazia, porque eu estava acostumado, meio assim, até um salto grande, né? Meio revolucionário, assim, entre parênteses, né? Dentro do meu estilo, assim, né? Foi um salto bem grande, né? Mas eu geralmente gosto mais do último, cara. O que eu gosto mais é o Século Sinistro. Cara, teve duas experiências lá no CBGB, cara. A primeira é que meio clichêzão, assim, falar, porra, meu, tu vai tocar em Nova York, nos Estados Unidos, num dos clubes mais conhecidos do underground, tu sabe que todas as bandas que tem alguma relevância dentro da história ou não passaram por ali, entendeu? Vários discos ao vivo gravados, então é um lugar, acho que era místico, né? Meio que a emoção, assim, entrar no lugar e tal, né? Foi bem foda, assim, foi demais. E quando acabou o show, o cara que fazia o engenheiro de som da casa lá, né? Acabou o show, o cara veio assim com a fitinha DAT e falou assim, é o seguinte, eu cobro pra gravar aqui no CBGB. Mas o show de vocês foi foda, nunca vi uma banda igual vocês, então vou dar de presente a gravação, pode pegar, fazer o que quiser. Tanto é que eu lancei pelo meu selo, pela Peculiar Discos, esse CD, o Ratos ao Vivo no CBGB, né? CBGB. E a outra coisa que foi uma experiência meio ruim é que nesse rolê eu perdi meu passaporte, fiquei doidão. Quando eu fui ver, tava sem passaporte, aí foi mó merda essa turnê, foi mó tensão pra mim por causa desse bagulho do passaporte. Ah, cara, eu acho que dois momentos bem marcantes, assim, da minha vida com o Ratos. Foi a primeira vez que eu fui pra Europa, né? Pô, garoto, cara, tinha 19 anos, porra, viajar pra tocar, maior galera pra te ver, meio que um sonho, assim, né, de tipo, falar, caralho, porra, foi uma parada bem emocionante, assim, cara, fazer a primeira viagem internacional com o Ratos. A gente tocou uns puta show foda, com Sociedade Alcoólica, no País Basco, tocamos em Madrid, Barcelona, Lisboa, um puta show louco, um dos shows mais loucos que eu já toquei até hoje. Esse foi uma das experiências mais fortes, assim, pelo tapa, né, e pelo tamanho que a banda tinha na época, assim, nesses lugares, né, que a gente não ia tocar muito lá nessa época, assim, né. E, porra, cara, tanta turnê foda. A primeira vez que a gente foi pra Inglaterra, que a gente fez turnê junto com o Varucas, porra, tá banda foda, assim, legal pra caralho.
esses festival, tudo que a gente toca com um monte de banda, entendeu? Eu sou um cara que procuro meio que aproveitar, assim, né, sempre. Se eu estiver tocando, estiver na estrada, pra mim tá bom pra caralho, eu tô achando classe A, por isso que eu não tenho muito assim, nossa, esse momento, não sei o quê, porque eu curto basicamente tudo, assim, entendeu? É óbvio que tem um dia ou outro que tá meio de mau humor, pá, sei lá, não tá disposto, aconteceu problema na viagem, tudo bem, mas eu procuro sempre curtir todos os momentos, assim, pra mim. A alegria pra mim é estar no palco, tá tocando, tá com a banda, tá nesse rolê, assim, né? E hoje em dia eu tenho a consciência que eu acho que eu tenho mais shows pra trás do que eu tenho pra frente, né? O tempo passa pra todo mundo, né? Então eu procuro, tipo, aproveitar cada vez mais e cada vez mais eu fico mais feliz de, tipo, ter falado, porra, meu, tudo que eu já fiz, que eu tô fazendo, uma par de gente que é até muito mais talentosa que eu, melhor que eu, não teve essa oportunidade, né? Então eu tenho ela e agradeço e vivo intensamente, né? Cara, eu sempre fui meio que viciado nesse bagulho de som novo, de banda nova, né? Uma coisa que eu sempre curti muito. E a maioria do pessoal da minha geração era assim, né? Hoje em dia talvez seja um pouco diferente, o pessoal lida diferente, né? Com as paixões, né? Com esse tipo de coisa que... o mundo hoje em dia é diferente do que era há 30 anos atrás, né? E a nossa divulgação era ficar gravando fita, cassete, mandando pros zines que a gente conhecia, recebia, olha, tem esse zine aqui, já tá no volume, era correspondência, cara, o bagulho, trabalho de formiguinha, né? Então eu ficava vendo aqueles zine, aqueles discos saindo nos Estados Unidos, na Europa, Japão, os flyers dos selos, eu sempre fui meio que pirado nesse bagulho assim, né? De selo underground e de disco, né? Sempre comprei disco, tipo, sempre gostei pra caralho disso aí, né? E aí no final dos anos 90, não no final, mas tipo 96, 97, não, minto, antes, 94, 95, eu comecei a trampar de representante de vendas lá em Santos. Eu vendia pra Eldorado, vendia pra Baratos Afins, vendia pra Paradox, eu comecei a me relacionar com esse negócio aí de vender disco na época, vender disco, CD, né? Conhecia todos os lojistas e tal, eu tinha meio que esse trampo assim, o segundo trampo meu, né? Ia pegando as coisas e vendendo lá pros lojistas. Aí tava meio que foi meio que aí a virada total, né? Do disco pro CD, né? E ficou um negócio mais acessível, né? A prensar um milheiro de CD e tal, né? Então eu meio que quis fazer tudo junto, tipo assim, fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que seria legal, até uma contribuição pro cenário da época, né? Que esse bagulho dos selos independentes sempre teve, é óbvio, mas tava meio que numa efervescência, assim, digamos, né? Meio que um embrião, assim, né? Dessa virada do CD e tal. E algo que pudesse me ajudar financeiramente, né? Porque eu sempre tive retorno financeiro com o Ratos, um retorno legal até, mas não é suficiente, né, cara? A vida no Brasil é cara pra caralho, todo mundo sabe disso, então tem que fazer mais coisa. Eu sempre procurei fazer coisa relacionada à música pelo não precisar meio que ter um trampo formal, trabalhar pra alguém todo dia e fazer isso aqui nas horas vagas, né? Eu quis sempre viver isso aí, né? Então foi meio que a alternativa foi essa. Aí eu conversando com um amigo meu de longa data, o GP do Ação Direta, eles queriam relançar o primeiro disco deles, o Resistirei, né? E aí meio que juntou tudo na época, assim. Eu tinha um camarada meu lá de Santos, pô, brother meu, cara que puta eu amo, gente fina, cara que passou a adolescência inteira comigo, que é o Fernando Al Fernandes, e ele me ajudou nesse começo aí com a grana, assim e tal. A gente meio que caminhou no princípio assim junto, mas ele falou, meu, eu não quero saber disso aí, ficar contigo e tal. E aí eu fui seguindo e fui indo até hoje onde tá, assim.